o Senhor só usará muito aquele a quem Ele muito ferirá. E eu já vou lançar uma palavra profética na sua vida. Deus vai te ferir muito. Seja ferido. Você vai ser muito ferido, você vai ser esmagado. Você não sabe o que é que uma uva passa, o que uma azeitona passa, o que o trigo passa para você tomar ter azeite, para você ter suco de uva e para você ter pão. Você vai passar por isso. Você vai ser esmagado até o ponto que quando olharem para você, só vão enxergar Cristo. Vão olhar para Cristiano e não vão ver Cristiano. Vão olhar para Edson e não vão identificar mais Edson. Vão olhar para Paulo e não tem mais Paulo. Vão olhar para Gleice, não vão ter mais Gleice. Vão olhar para cada um de nós e vai ser identificado o Filho, o Cristo, o Redentor, o Salvador na humanidade. No seu modo de falar, no seu modo de andar, no seu jeito de olhar, como você trata as pessoas, você vai ser ferido. E eu libero essa palavra profética na sua vida como pastor na tua vida hoje. Dara, minha gata, nós vamos ler o que hoje mesmo? Atos 28. Muito bem. Demorou, mas saiu, né? Atos 28. Parabéns. Alguém acorda o Miguel aí? Bom dia. Sim, meu que Miguel tá dormindo. Atos 28. Vou falar. Uma vez eu estava ministrando e eu acho que eu caí na besteira de falar uma coisa que eu não devia. Parando para analisar, às vezes eu falo tanta coisa que eu não devia. Eu falei que Deus só vai usar aquele a quem Ele muito ferir. Até falei para você antes que Deus vai te usar muito, né? Aleluia. Já feriu com frio. Eu tô rindo de nervoso, né? Parece que as feridas estão chegando. Isso é muito bom. Muito bom. Parece não. É que eu não vi e eu não consegui ouvir. Parece que as feridas estão chegando. E isso é muito bom. A Bíblia recomenda não, ordena. Ela diz que de tudo que se deve guardar. Guarda o coração. Aleluia. Guarda o seu coração. Nós estamos vivendo em dias e tempos tão difíceis. A gente liga a televisão quer acessar o nosso coração. A gente entra no ônibus, no metrô, ou até mesmo dirigindo. Tem sempre alguém tentando de algum modo acessar o nosso coração, desestabilizar as nossas emoções e não poucas vezes querendo até gerar um determinismo na nossa fé. Você não pode crer assim, você não deve crer assim, não pode ser desse jeito. Esses dias que nós estamos vivendo são dias de muita luta, muita dificuldade. E parece que meio que de propósito nós estamos estabelecendo um período de oração que eu tenho com muita garra denominado de oração bélica. Nós estamos em guerra. E me entristece como aquele vídeo que a senhora mandou hoje. Eu fico muito animado quando eu vejo um vídeo daquele, mas me entristece de uma maneira profunda. Porque por hora a gente precisa de alguém com diploma para nos obrigar a fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. Porque nós não acreditamos no que está escrito. O povo acreditado nisso, senão não acredita. A ciência tem. Se a ciência não chegar e der os seus, não tem como crer. Mas Deus vai ali e põe a ciência. Usa a ciência. Tá, já que vocês só querem por esse não caminho, vamos usar a ciência.
Vamos lá. Pela E por misericórdia. vezes, Pela misericórdia. nem assim nós aceitamos. Eu não sei se eu compartilhei com a senhora o testemunho de uma mulher que estava fazendo doutorado. Ah, você mandou pra mim. Mandei, poxa, a mulher está na rua, fazendo um doutorado e morando na rua. E ela abre a boca para poder falar que o único recurso que ela tinha, a oração. E por que nós fugimos tanto desse ambiente da oração? É porque ser alguém de oração é se permitir ser fortalecido nas dores todos os dias. Tem uma passagem na vida de Esther que, com um pouco de cuidado, a gente vê até um pouco de vergonha quando Mardoqueu diz aquilo. A Esther é uma benjamita qualquer, refugiada no meio dos persas. E como a gente gosta de falar, que no estalar dos dedos, ela se torna a rainha. Daqui um dia o povo dela está sofrendo e ela está lá no palácio, na maior tranquilidade, comendo seus caviares, tomando banho com suas águas Perrier e por aí vai, nem um pouco preocupada mais com a vida. Aquela palavra de Mardoqueu me fere. Olha, Deus vai mandar socorro. Isso é fato. Mas não será que para isso Deus te colocou nesse lugar? Não será, Edson, que para um propósito específico você está sentado nessa cadeira? Não será, Luciano, que essa cadeira que a gente olha, que é apenas um ambiente de trabalho, tem um propósito de Deus estabelecido para poder gerar um livramento para a vida de alguém, ser a porta de libertação e salvação para a vida de alguém? Não será que nós estamos precisando desse Mardoqueu que nos abra os olhos e nos desperte para aquilo em que em Deus nós fomos chamados? Às vezes, quando eu quero quase parar, eu não posso parar, senão Deus levanta a profeta dele quase batendo no monte, né? Então eu não posso mais parar, eu tenho que só chegar no quase. Aí eu olho para as minhas netas, eu olho para todos eles, mas Dara e Júlia, e a gente lembra de situações passadas. Lembra do quanto foi desafiador a nossa fé. Vocês servem mesmo? Porque dentro de um ambiente de bonança é tão bom, né? Hoje eu quero falar sobre isso. Esse propósito estabelecido em Deus. Como é que as pessoas te veem quando você está no propósito em Deus? Vale lembrar da figura de Cristo, todo ferido, cortado, ensanguentado, carregando a cruz. É derrota. O texto de Isaías diz que não havia nele beleza ou formosura. Cristo estava vencendo por nós, mas o nosso olhar naquela cena ia colocar um Cristo derrotado, um homem falido, um homem distanciado das vontades e do querer de Deus. Muitas das vezes nos enxergam exatamente desse ponto. A importância da sua vida de oração, não para você, mas para a vida do outro. Não será, Edson, que a Wagner esteja passando por determinada necessidade ou dificuldade agora e os céus apenas esperando que você, tão somente você, seja o portador da oração para que o céu se destrave naquilo que a Wagner está precisando? E se porventura eu estiver precisando de algo e estou precisando de muitas coisas, e um de vocês estiverem aqui retendo a minha bênção pela negligência da sua oração, se ajoelha logo, que eu até paro essa ministração agora para você orar logo. Que eu tenho até uma certa pressa de ser abençoado. Vou perguntar, és tu, Luciano? És tu o portador dessa aquele que bênção? está retendo? És tu? Atos 27 vai dizer que os irmãos estão todos dentro de um barco. Paulo abre a boca para dizer que nenhuma daquelas vidas vão se perder, tão somente o barco. Aleluia. E se concretiza, é fato. O texto no final do capítulo 27 dá a ideia, mais ou menos daqueles filmes, que o barco bateu, está todo mundo em cima de um pedaço de madeira tentando chegar em terra firme, mas todos chegaram, nenhuma alma se perdeu. Sim, o que Paulo disse aconteceu, se concretizou. E aí o capítulo 28 começa assim: havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta,
E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de redes, pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Vamos parar aqui um pouquinho. Quem foi que acendeu a fogueira? Alguém foi lá e acendeu a fogueira. A fogueira era só de quem acendeu? Estava beneficiando só quem acendeu? Estava beneficiando a todos. Quando Paulo sai para poder manter a fogueira acesa, ele está fazendo um benefício para si ou para todos? Para todos. Todos concordamos que é isso. Vamos usar a vida da Wagner de novo? A empresa é da Wagner. A fogueira é da Wagner. E você tem coragem de pegar lenha para poder manter a fogueira que a Wagner acendeu acesa, de modo que essa fogueira que é da Wagner beneficie a todos? A dificuldade familiar é do Luciano. Mas qual é o sacrifício que nós podemos fazer em prol da vida do Luciano? De modo que a família, a estabilidade familiar do Luciano seja sanada. E que, de uma certa forma, isso beneficie a todos. Nós temos a situação que o seu aluno está passando. Como é que nós sobrecarregamos essa situação com as nossas orações para poder manter essa fogueira acesa? Você já parou para pensar que na nossa negligência cristã, muitas fogueiras na nossa jornada de vida se apagaram porque nós nunca tivemos coragem de dar um passo para poder pegar uma lenha, para poder manter a fogueira do outro acesa? Nós até nos submetemos a passar frio com o outro, a estar debaixo da chuva com o outro, mas como não fui eu quem acendi essa fogueira, como ela não carrega a minha iniciativa, como ela não é uma proposta minha, não, eu não quero participar disso, eu não quero oferecer nenhum tipo de sacrifício para isso. Então a nossa primeira lição nessa ministração hoje é essa. Faça alguma coisa para manter a fogueira do outro acesa. Seu casamento pode não ser dos melhores, pode não estar no seu melhor momento, mas nem por isso você vai deixar de entregar lenha para que o matrimônio do outro esteja bem. O ambiente dentro da sua casa, no trabalho, ou até mesmo na sua vida financeira. Eu quero até fazer menção do Elias. A irmã viúva está lá com o seu filhinho e o projeto dela é simples, ela quer comer e morrer. Aí de repente chega o Elias. Irmã, eu estou com fome. No meio dessa dificuldade da qual a senhora está passando, tem como fazer chegar até a mim? Na mão da viúva é um alimento para a morte, na mão do profeta é semente para a vida, e isso prospera e faz entrar dentro de casa. São apenas 5 pães, são apenas 2 peixinhos, a multidão é muito grande. É apenas um menino carregando a sua marmita. E Jesus nem deixa eles irem comprar. Não, isso não pode envolver com o dinheiro mesquinho de vocês. Mas faz chegar nas mãos de Jesus esse povo, que no meio do deserto ele arruma um lugar, uma grama, coloca todo mundo sentado, todos se alimentam, muito bem, sobra. Então na mão do Edson, nada, na mão do Cleito também nada, mas se a gente tiver coragem de entregar esse pouquinho na mão do mestre, isso tem condições de prosperar. Mantenha a fogueira do outro acesa. Vamos pegar lenha para poder cooperar com a vida do outro, com o ministério do outro, com o trabalho do outro, com o desenvolvimento do outro, com a família do outro, com a formação do outro e por aí vai. Nós precisamos fazer isso. Acontece que talvez, quando você for fazer isso, acontece que talvez não. Quando você for fazer isso, você vai ser ferido. Não tem talvez, você vai. Você vai ser ferido. Está lá o Paulo fazendo algo em prol de todos, e aí a serpente vai lá e dá uma dentada na sua mão, e o versículo 4 vai dizer: e os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente esse homem
é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Isso é muito bom, porque são os bárbaros que não conhecem Paulo, que não sabem da trajetória de como eles chegaram naquela ilha, que está falando isso. O problema está... Quem está com a Bíblia? Leia para mim, senhora, o versículo 37 do capítulo 27. 37. Do capítulo 27. Éramos ao todo no navio 276 pessoas. Então nós temos 276 pessoas ouvindo os bárbaros chamar Paulo de homicida e ninguém fala nada. Pai, a boca desse homem que está com a mão ferida nesse momento falou que aquele barco ia ser destruído, mas nenhuma vida ia se perder. Como é isso, Luciano? Como é isso, Edson? Como é isso, Wagner? Como é que alguém se posiciona para falar algo contra aquele a quem Deus usou para transformar a sua vida e você simplesmente se omite? Então o outro falar de mim, ok. O outro falar do Edson, ok. Mas eu estar no meio, ficar ouvindo isso e ficar calado, não me posicionar nisso, não são um ou dois, são 276 sobreviventes da palavra daquele homem, do ministério daquele homem, do chamado daquele homem. O homem está pegando lenha para aquecer a vida de 276. E quando alguém se posiciona contra ele, ninguém tem coragem de abrir a boca para falar, aí não, esse homem aí abriu a boca. E foi pelo que ele falou que nós estamos vivos aqui. Ele é um assassino. Então, quando aqueles 276 se calam, é isso que eles estão concordando. Eles estão dizendo que assim são. Tem lições importantíssimas nisso. Uma delas, não espere muito do outro. O que tem que vir para a sua vida é unicamente de Deus. Já falei isso aqui até por sinal. Quando a Maria, o anjo anunciou para Maria que ela ia ter um filho, a Maria logo questionou: eu não conheço o homem. Que bom, porque o que vai ser gerado dentro de você é vindo do Espírito. E muitas das vezes nós estamos querendo a resposta do homem. Não se junte a essa multidão que se cala acerca das coisas que Deus já fez na sua vida. Aonde é que estão os testemunhos dos muitos livramentos que Deus já deu na sua vida? Vale um pedaço da canção do irmão do Chapeuzinho, que eu esqueci o nome dele. Tente lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou. Nunca. Esse aqui seria uma oportunidade extraordinária para um testemunho, talvez, de conversão daqueles bárbaros. Mas nos omitimos, mas nos calamos. E lá está o Paulo, com a víbora na sua mão, na maior tranquilidade. O versículo 5 diz: mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. Não está escrito lá em Lucas capítulo 10? Eu vos dei poder. Eu vos dei poder. É o poder dele que está operando na vida do Paulo. Então, o resultado dessa ferida, e essa ferida que nós estamos vivendo e passado no decorrer desses dias, por mais estranho que pareça, é a manifestação do poder de Deus. Onde é que andaria o meu orgulho se Deus não me tocasse? As minhas vaidades ministeriais, as minhas mais ambiciosas ambições, a que nível eu estaria agora se o Senhor não viesse com a sua cajadada diária de cada dia? O que seríamos de nós se o Senhor não tivesse dia após dia nos guiando, nos tratando, nos ferindo para poder sermos, como falamos ontem, aperfeiçoados dentro da dimensão do poder dele? Onde é que nós verdadeiramente estaríamos? Muitos de nós, só porque Deus nos entregou um sonho que aconteceu no outro dia, nós já estamos nos achando os super-heróis da fé. Uma revelação que o Senhor nos traz já nos exalta a tal ponto que quando o inimigo vem para nos oferecer o pináculo do tempo, ele não tem outra coisa não, que se eu já tenho.
Tem nada melhor para mim não, que esse lugar eu já alcancei. Jesus. Ele sacode a mão e enfim, nada acontece. E nós precisamos andar debaixo dessa realidade do poder de Deus. Ele esperava que viesse a inchar ou cair morto de repente, mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. O eles aqui, eu gostaria de pensar assim com a minha humildade, que fosse só os bárbaros. Mas talvez daquele grupo que foi salvo antes, estivesse todo mundo ali com o dedo. Calma, calma. Logo ele cai. Ele foi até usado por Deus na nossa vida. Mas espere um pouquinho, que logo, logo esse veneno vai chegar no coração e ele tomba. Ele foi até uma boca de Deus poderosa para poder nos livrar daquele naufrágio que nós estávamos passando. Mas aguarda um pouquinho, porque eu conheço esse tipo de cobra, eu conheço esse tipo de serpente. Eu sei que isso aí é 30 minutos ele está morto. Deveria nem falar isso, mas nós estamos vivendo num tempo tão assim. Um pastor cai, comete um crime, uma atrocidade, ou seja lá o que for. Os nossos sites de fofoca gospel estão tomando, tá indo além das notícias da convencional. Os nossos celulares são invadidos e a gente está lá republicando, mandando, enviando, concordando, criticando e por aí vai. Nós não nos posicionamos em oração para poder de algum modo cooperar ou levantar a vida ou o ministério de São Domingo. O texto segue. E ali próximo, naquele mesmo lugar, havia uma herdade que pertencia ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Guarde bem essa palavra. Ele nos recebeu e hospedou. Tem sido tão difícil a gente exercitar a hospitalidade nesse tempo, nos ambientes mais complexos da vida. Nós perdemos isso. Eu gostaria que sempre que você pensasse na hospitalidade, lembrasse da vida do Abraão. Abraão está na sua tenda um dia com Sara, na maior tranquilidade. De repente o texto diz que apareceram 3 varões. E ele recebeu os 3 varões na sua casa. E só depois que os 3 varões estavam em casa, é que ele recebeu a revelação de quem era. Eu gosto de perguntar determinadas coisas que eu não tenho resposta. Mas não será que aqueles 3 varões não deveriam ter passado ali algum outro momento? Que Abraão não estava tão bem com Sara, que eles estivessem lá talvez num pé de guerra. Você é um pilha fraca, eu estou aqui pronto para engravidar e você nada. E os 3 varões passaram, tocaram a campainha, como num momento não era propício, a hospitalidade não foi exercitada. Muitos dos milagres que nós estamos necessitando em Deus, muitas das bênçãos e das provisões que nós estamos necessitando em Deus, elas não têm chego, primeiro, nós não recebemos. E um dia eu quero ministrar sobre isso. Nós temos dificuldades para poder receber. Jesus ensinou isso. Um dia ele estava sentado, a mulher estava lavando seus pés. Sabe o que ele fez? Simplesmente recebeu. Alguém foi lá abrir a boca para dizer que o que ele estava fazendo era até errado. Era desperdício de dinheiro, mas ele recebeu. Nós não. Nós temos dificuldades com isso, até para poder receber o que é de Deus. Essa casa parte desse princípio de receber e hospedar. Aconteceu estar de cama e enfermo, de febre e de sinteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver e, havendo orado, aleluia, havendo orado. É esse lugar da oração que nós precisamos despertar. Por isso, a importância de sermos feridos por Deus. A importância de sermos feridos por Deus. O cenáculo era mais ou menos essa sala. Os discípulos estavam todos lá dentro. De repente a voz disse: Pai seja convosco. O Tomé tinha comentado num outro ciclo, não era lá, que ele não acreditava no que a conversa que estava falando, que ele tinha ressuscitado. Quando ele se manifestou para eles, foi ele que pediu para Tomé:
toque aqui. Veja você, toque você aqui nas feridas. Então o Paulo orou, pôs as mãos sobre ele e o curou. Sem a ferida de Deus, seria apenas a mão de Paulo. Sem a ferida que nós estamos vivendo, Edson, é apenas Cleiton e Edson. Sem a ferida que a senhora está passando, Wagner, é apenas Wagner. Mas é a ferida de Deus, e eu quero repetir isso. Deus vai te usar muito, mas muito mesmo, tenha certeza disso. Mas antes disso, Ele vai te ferir de uma maneira que só Deus sabe ferir, que só Deus sabe fazer, em lugares, em ambientes dentro de nós, que só Ele conhece. Ele não vai usar ninguém a quem Ele não possa de algum modo ferir, e muito antes. A família foi curada. O irmão foi curado. A casa entrou dentro de um processo de uma alegria extraordinária. Porque o Paulo é um homem que está ferido por Deus. E ele ora e estende a mão sobre essa casa. Feito isso, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidade e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras e, havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Podemos. Talvez quando nós verdadeiramente formos feridos por Deus, e que a nossa ferida é levar para este lugar de oração onde a vida do Luciano importa, onde a vida do seu Adão importa, determinadas provisões e provimentos necessários para determinadas jornadas nossas, cumprindo o propósito de Deus nas nossas vidas, cheguem em nossas mãos. Há um lugar no nosso chamado e no nosso ministério que somos nós mesmos que estamos atrapalhando Deus de agir, que somos nós mesmos que estamos atrapalhando Deus de operar. Os discípulos de Emaús representam isso. Eles não deveriam ter ido, mas eles estão indo, conversando sobre um Cristo do qual eles conheciam, como diria Jó, só de ouvir falar. O Cristo está lá manifesto no meio deles, e eles estão questionando o Cristo. Você é de outro lugar? Você é doido? Você não tem assistido jornal esses dias? Você não sabe o que aconteceu? É o próprio Cristo que começa a pegar de Gênesis até ele, para poder ensinar para o discípulo dele quem era ele. Não deu certo. Mas no partir do pão, as escamas dos olhos caíram. E o que foi que eles fizeram depois daquilo? Voltaram. Somos nós que estamos atrapalhando muito disso. Então, vamos terminar assim? Coopere com a fogueira do outro. Coopere com o ministério do outro. Coopere com a casa do outro. Coopere com o matrimônio do outro. Coopere com a vida familiar do outro. Coopere com o desenvolvimento do outro, com o crescimento do outro. Pare de pensar na possibilidade e na probabilidade de ser tão somente para você. Independentemente de quantas pessoas estão no navio, está em tuas mãos a palavra, o direcionamento divino para que essas vidas não se percam. Independentemente do resultado, o faça. Amanhã vão te chamar de assassino, de troglodita, seja lá o que for, você está fazendo a Deus. É a um dos seus pequeninos que assim faz. Deus vai te usar muito. Aleluia. Mas Ele vai te ferir muito ainda. Vai ferir nas mãos para que elas possam curar, vai ferir na mente para que você possa receber, como nós falamos um dia desse, a paz que excede todo o entendimento. Nas emoções, talvez no físico igual a Jacó, para que você nunca mais ande igual você andava antes, mas o Senhor vai te ferir muito. E o fato é que, depois que você for ferido por Deus, nunca mais você passará em um lugar e a vida das famílias serão as mesmas. Os ingratos do navio podem ter ficado calados, mas eu tenho certeza que nessas casas que receberam cura, que tem a mesma dimensão da derramar de Deus como no navio, aquele homem da mão ferida nunca mais foi esquecido. Sejamos assim, homens e mulheres de oração, homens e mulheres feridos por Deus, mas que a nossa oração verdadeiramente seja o derramar do poder de Deus na vida dos nossos irmãos.
Amém? Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. E se esta palavra chegou ao seu coração, compartilhe, alimente mais alguém com essa verdade, com a verdade que liberta. Em nome de Jesus. Amém. Pai, toda honra, glória, louvor, domínio, poder e majestade em Ti estão estabelecidos desde os séculos dos séculos. E nós te agradecemos por isso. Como é linda a palavra, Pai, que diz que Tu escolheu a cada um de nós desde antes do ventre. Muito obrigado, Pai, pelo dom da vida, pela graça do respirar, do viver, do compreender. Obrigado por tudo que temos e também por tudo que somos. Obrigado pela oportunidade de, por mais uma quinta-feira, estar nessa casa tão tua, nesse lugar tão teu, nessa empresa tão missionária. Pai, rodeado com nossos irmãos, amigos, compartilhando a tua palavra, por muitas das vezes chorando juntos, se alegrando junto e tantas outras. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos porque a extensão do teu favor tem ido muito além da presença dos que aqui estão. E nós te louvamos, Pai, pela extensão da nossa casa, da família, dessa empresa, e aonde tiver mesmo que a casa seja alcançada, que a família seja alcançada. Nós oramos em favor das crianças, te pedimos a proteção, a graça, o favor, que tu venha derramar a sabedoria e a inteligência espiritual sobre a vida de cada um deles. Que a tua palavra, Pai, venha encontrar lugar no mais profundo do nosso ser e no mais profundo do nosso coração, no mais profundo da nossa existência. Desenraiga, Pai, toda desobediência do nosso ser, toda mentalidade de mentira, de engano, de trapaça, de omissão, tudo aquilo, Pai, que tem impedido que nos posicionemos em Ti para glorificar e enaltecer o Teu santo nome. Que a nossa vida, Pai, verdadeiramente seja uma vida para ser gasta diante do Teu altar, glorificando e enaltecendo o Teu santo nome. Tu conheces as nossas petições, aquilo que nós em segredo e em secreto temos colocado diante de Ti em oração. Sabe quais são as muitas demandas que nós temos, as nossas dificuldades, as nossas fragilidades. Tu conhece, Pai, os vazios da nossa alma. Nós apresentamos e colocamos tudo isso diante do Teu altar. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. É em nome de Jesus, o justo, o santo, que nós oramos e agradecemos. Amém, amém, amém. O Senhor só usará muito aquele a quem Ele muito ferirá. E eu já vou lançar uma palavra profética na sua vida. Deus vai te ferir muito. Seja ferido. Você vai ser muito ferido, você vai ser esmagado. Você não sabe o que é que uma uva passa, o que uma azeitona passa, o que o trigo passa para você tomar ter azeite, para você ter suco de uva e para você ter pão. Você vai passar por isso. Você vai ser esmagado a tal ponto que quando olharem para você, só vão enxergar Cristo. Vão olhar para Cristiano e não vão ver Cristiano. Vão olhar para Edson e não vão identificar mais Edson. Vão olhar para Paulo e não tem mais Paulo. Vão olhar para Gleice e não vão ter mais Gleice. Vão olhar para cada um de nós e vai ser identificado o Filho, o Cristo, o Redentor, o Salvador na humanidade. No seu modo de falar, no seu modo de andar, no seu jeito de olhar, como você trata as pessoas, você vai ser ferido. E eu libero essa palavra profética na sua vida como pastor na tua vida hoje.